Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos para mais um editorial do jornal A Hora da Verdade. O cenário político e as eleições em Aurora. A revolta dos moradores em relação ao aumento do preço. Será que a criminalidade aumentou ou diminuiu em Aurora durante esse período de pandemia? Previsão do tempo em Aurora do Ceará. Questões ambientais em nosso município. Com eleições previstas para pouco mais de um mês, veremos agora como está esse cenário. É com você, Wesley. E para darmos início, vamos falar um pouco sobre o cenário político de Aurora, Ceará. Falando agora um pouquinho das eleições, o que você está achando do período eleitoral no município de Aurora, Ceará? Este ano, temos percebido uma enxurrada de aspirantes a vereador, por exemplo, que de fato não sabe qual a função irá exercer caso ganhe. A população também não está nem aí para isso. Torcem por seu candidato como se torce para um time de futebol no campeonato. De fato, não ligam muito para as reais propostas e para o que podem fazer ao coletivo. Interesses pessoais estão acima disso. Mas isso é reflexo do que acontece em todo o país. E não basta ser um expert em política para perceber que esse modelo deu errado. O Brasil está indo de ladeira abaixo, não tenho visto de fato propostas reais para a população, só tenho visto troca de farpas e acusações. Quem se elegeu no último pleito, basta apenas mostrar o que fez. E quem quer entrar na política este ano pela primeira vez, diga o que pretende fazer, como irá fazer e de onde irá vir o recurso para isso. Simples assim. No seu ver, as eleições são essenciais, em especial para o nosso município, diante desse cenário caótico que estamos vivendo? Por quê? Eu não diria essencial, mas é importante. Dar o direito do povo a exercer sua cidadania é legítimo. Mas, no meu entendimento, a população precisa, antes de votar, de exercer o seu sufrágio universal, saber quais as reais funções de um vereador, de um prefeito. Ela precisa analisar o que deve ser priorizado no município. E, principalmente, ela precisa ter consciência que o voto certo ou errado dela vai gerar consequências para toda a população durante 4 anos. Ela precisa entender que políticos não prestam favores, eles estão lá pagos com o dinheiro do povo. E o que ele fizer é somente a sua obrigação como nossos representantes. Eu, sabendo disso, não coloco meu voto à venda e assim terei moral para fiscalizar e exigir benefícios para o município ao longo do seu mandato. E vocês, o que estão achando dos aumentos dos preços? Com eu disse. O que impactou na sua vida após o aumento dos preços? E, na sua opinião, qual o motivo disso está acontecendo no nosso país? O que impactou na minha vida, não só na minha, como na maioria das pessoas, foi justamente o fato de que, para priorizar a alimentação, a gente teve que deixar de comprar outros objetos, outras coisas que a gente gostaria. E para falar o motivo disso estar acontecendo, nós não podemos falar do Brasil de forma isolada. Porque a gente sabe que a economia hoje em dia ela gira de uma forma mundial. Na verdade é um ciclo. Uma coisa impulsiona outra. E a gente vê vários motivos, onde um deles é a questão do aumento do dólar, que influencia na questão da importação e exportação. Podemos citar também toda essa questão sanitária que o mundo vem passando por conta da Covid, onde a maioria das pessoas passam mais tempo dentro de casa, e isso faz com que eles não consumam alimento fora. Eles têm que cozinhar sua própria alimentação em casa, e isso fez com que a procura dos produtos aumentassem. É aí onde entra a questão da lei da oferta e da procura. Mas quais conselhos você daria para as pessoas que não estão recebendo sua renda normalmente e estão sofrendo com esse aumento nos preços de alimentos?
Manter a sua família com o salário que a gente tem aqui no Brasil, de fato, já é muito difícil. E com essa renda prejudicada, fica mais complicada ainda. Então, o conselho que eu dou é a questão de priorizar o que é importante para a sua família, o que é essencial. As contas que puder deixar para depois, a pessoa deixa, e o que puder negociar, a pessoa negocia e tocar a vida. Com a disseminação do vírus da Covid-19, veremos como ficou a questão da criminalidade em nosso município. Agora com nossas repórteres Natiane Salles e Akla Rayane. Boa tarde, Kailane. Boa tarde, Yasmin. Hoje estamos aqui com a ilustre presença da agente administrativa da Delegacia Municipal de Aurora, Iranilda Gonçalves, Que teve o prazer de esclarecer algumas dúvidas da população aurorense sobre a criminalidade nesse período de isolamento social. A convidada, sinta-se à vontade para se apresentar. Eu sou Maria Iranilda Leite Gonçalves, tenho 26 anos e vou fazer um breve relato sobre minha experiência profissional. Eu concluí Direito pela Universidade Regional do Cariri, URCA, na cidade do Crato. Eu concluí também pela mesma universidade o curso de pós-graduação em Direito Constitucional. Logrei êxito em 2 concursos, sendo eles a função de técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Pernambuco e na função de agente de polícia da Polícia Civil do Estado do Piauí. Hoje estou como agente administrativo pelo município de Aurora, já na minha 2ª seleção temporária, onde logrei êxito tanto na primeira como na segunda para o mesmo cargo, e hoje estou cedida pelo município de Aurora à Delegacia Municipal de Aurora, exercendo atualmente minhas funções de agente administrativo. Bom, quais são suas responsabilidades aqui no setor administrativo e quem são as pessoas com quem você trabalha? Eu cuido de todas as correspondências aqui da delegacia, sejam as que vão a outros órgãos ou as que vêm de outros órgãos, via físico ou via digital, respectivamente pelos correios e pelo e-mail. Atualmente a gente utiliza mais o e-mail, tendo em vista que todos os órgãos hoje têm e-mail e fica mais rápido a comunicação. Porque se fosse pelos correios ia demorar dias, talvez semanas. Pelo e-mail às vezes demora horas ou dias, mas geralmente horas. Eu também faço digitalização e tiro fotocópias de todos e quaisquer documentos que me forem dados. Eu faço relatórios de variadas coisas, dentre elas, por exemplo, os processos encaminhados ao Sistema de Processamento Eletrônico do Estado do Ceará, do Poder Judiciário, onde os inquéritos eles são digitalizados e enviados ao juiz. No caso aqui, como a delegacia ela abrange Barro e Aurora, seja ao Poder Judiciário daqui de Aurora, seja ao Poder Judiciário do Barro, os inquéritos são enviados. Eu também faço relatórios do quantitativo de inquéritos que existem aqui na delegacia, sejam os ativos ou os que já estão arquivados, e mantenho organizado todos esses cadastros, sejam dos que a gente ainda continua dando andamento, ou os que já porque não foi comprovado materialidade e autoria, não tem mais necessidade de ser investigada, então eles são arquivados, ou os que foram descobertas a materialidade e a autoria e o delegado deu andamento, terminou, relatou, que é a última fase do inquérito, e enviou ao Poder Judiciário para uma análise dele e do Ministério Público. E eu hoje trabalho com um escrivão, 2 inspetores e o delegado. O delegado, ele, só para explanar um pouco sobre as funções, o delegado, ele preside os inquéritos, toda a investigação, aconteceu um crime, é o delegado quem vai presidir tudo aquilo, quais são as provas que vão ser produzidas, quais são os atos que ele vai ter que fazer durante o inquérito, é o delegado quem vai decidir. Os inspetores, eles vão investigar, auxiliar o delegado nessa atividade investigativa a fim de descobrir a autoria daquele crime e a materialidade dele. E o escrivão, ele vai fazer, em sua maioria de tempo, o BO, que é o Boletim de Ocorrência. Ele também faz outras
outras coisas, mas a sua atribuição primordial e que vocês podem visualizar é a feitura de boletins de ocorrência. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre sua função na parte administrativa da Delegacia Municipal de Aurora? Minha experiência é ainda pequena, não tão grande, tendo em vista que terminei o curso faz pouco tempo. Mas, ainda no tempo do curso, estive como estagiária junto à Defensoria Pública do Estado do Ceará, exercendo lá minhas funções como estagiária da doutora Gil Sandra. Ela era a defensora geral da comarca do Crato. E, por conta disso, eu tinha que fazer algumas atribuições que envolviam essa parte administrativa, como, por exemplo, ligar para a Defensoria Geral, lá em Fortaleza, a fim de solicitar materiais de almoxarifado para a Defensoria Pública do Crato e seus defensores. Também, após sair da faculdade, obtive êxito aqui, tanto na primeira seleção como nessa segunda, para a função de agente administrativo, e desde que assumi a primeira seleção até hoje, a segunda seleção, estive trabalhando como agente administrativo na farmácia do posto do centro da cidade de Aurora, e durante apenas um mês, e depois já vim para a delegacia, onde estou até os dias de hoje. A criminalidade durante a pandemia aumentou ou diminuiu? E qual a sua opinião sobre esse fator? Do meu ponto de vista, a criminalidade aumentou durante esse tempo de pandemia, uma vez que a parte econômica do nosso país influenciou para isso, tendo em vista que muitas pessoas ficaram desempregadas e por isso a pobreza acentuou cada vez mais, sendo que algumas pessoas passaram a cometer mais crimes patrimoniais, seja furtos, roubos, bem como também as pessoas estão agora mais dentro de casa, principalmente os casais, sejam em relações homoafetivas ou heteroafetivas, e isso favoreceu para aumentarem os crimes de violência doméstica. Por isso, e tendo em vista todas as notícias que a gente vê, seja nos mais variados meios de mídias, televisão, jornal, internet, a gente vê que aumentou sim, e esse nível, cada vez mais, ele não vem decrescendo, ele só cresce. E fala pra gente, baseado na sua experiência trabalhando na Delegacia de Aurora, quais são os casos mais decorrentes no nosso município? A Delegacia Municipal de Aurora, ela toma de conta tanto do Barro como de Aurora. Só que mais especificamente em relação a Aurora, pela minha experiência aqui, que já faz mais de um ano, eu vejo que aqui temos mais crimes de cunho patrimonial, em específicos roubos e os furtos, porque tendo em vista, acho que as taxas altas de desemprego do nosso município, isso acaba ficando acentuado, bem como os crimes de violência doméstica. E por coincidência ou não, com a pergunta anterior sobre a pandemia, esses índices eram altos quanto a esses crimes, mesmo antes da pandemia. Então, indica que a cidade de Aurora, ela tem índices semelhantes ao cenário atual da pandemia, mas isso ocorre desde antes da pandemia e agora acentuou mais ainda. Obrigada, Iranilda, pela sua participação, colaboração para que pudéssemos formular esse momento tão especial. Agora é com vocês, Kailane e Yasmin. Acompanhe o Hora da Verdade. Fiquem agora com a previsão do tempo de nosso repórter Pedro Batista. Olá Yasmin, olá Kailane. Esse mês teremos uma semana bastante quente, com máximas que variam de 36 a 34 graus e mínimas que variam de 24 a 19 graus lá para as horas mais tardes da noite, com ventos de 13 a 12 km por hora. Então, se sair, é melhor passar o protetor solar. Pronto, mãe. Não é de hoje que percebemos o descaso da população para com o meio ambiente. Por trás da romantização
Vejam agora com as repórteres Átila Rayane e Natiane Salles a realidade em nosso município. Iniciando o antepenúltimo mês do ano e com tantos acontecimentos vividos, fiquem agora com a opinião da população em relação ao descaso ao meio ambiente. A gente está fazendo aqui uma entrevista, um depoimento assim, sobre os moradores de Aurora. Você mora aqui, né? Eu queria saber o que você acha em relação ao lixo de Aurora, a conduta da cidadania em relação ao meio ambiente. O que é que tu acha? O que é que a gente poderia fazer para mudar? Na verdade, tem ruas, né, que tem muito lixo, pessoas não têm consciência, né, que não devem colocar lixo, tem que dar exemplo, né, não devem colocar lixo na rua, separar cada um seus lixos, né, e terem mais responsabilidade. Realmente tem ruas que é muito sujas, tem que cooperar, porque tem as pessoas que varrem, mas assim, tem que colaborar também, né? Aí terem mais responsabilidade, né? O que poderia ser feito? Eu acredito que as pessoas deveriam melhorar o bom pensamento, né? E entender que as pessoas não ficam. E principalmente deveria ter mais atenção por parte das autoridades do município para criar um local que dê para reutilizar o lixo, né? Deveria haver um ensino ou algo do tipo, ou ter incentivo para a criação, seja pelo meio público privado, mas que existisse algo para reutilizar o lixo e de uma forma que pudesse ser até economicamente viável para o município. Então, Cida, o que é que você acha desse descaso do meio ambiente aqui em Aurora? O que é que a população poderia fazer para mudar essa situação? E você que trabalha na escola, você inspira os alunos para que eles não tomem esse rumo de jogar lixo no chão e tudo mais? Bom, eu acho assim que a população não deve esperar só dos governantes a questão de limpeza pública, porque começa de nós mesmos, né? Nós tomarmos atitudes para limpar o ambiente que a gente vive. Então, se eu, ao invés de sujar, por que eu não jogar no chão, por que eu não vou lá na lata do lixo, não coloco lá, né? Então, eu acho que a limpeza geral do meio ambiente não depende só dos governantes, depende de toda a população. Então depende de cada um. Não é porque eu não tenho poder, eu vou esperar por quem tem o poder, não. Eu começo de mim. E é muito importante, né, inspirar as pessoas jovens para isso. Então a gente tem que pensar também que futuramente as crianças vão pegar um ambiente todo poluído. Então não vai ter espaço mais para as plantas, para os animais, se continuarmos fazendo isso, né? Prejudicando o ambiente. Aqui na escola a gente sempre incentiva as crianças a jogar o papel do lanche na lixeira, para poder eles terem um ambiente melhor para eles brincar. Se ele suja, fica um ambiente feio, né? Até porque a sujeira não é bonita. É verdade. Não é? Concordo. Então é isso. Muito obrigada pela sua entrevista. Parabéns pela atitude. Oi, Orete, tudo bem? Obrigada por ter nos recebido aqui, ter separado um pouquinho do seu tempo.
A gente está fazendo aqui um depoimento assim, pegando do povo aurorense, sobre o lixo, sobre a situação tão precária do nosso município, lugares que estão assim, totalmente sujos, esgoto a céu aberto, lixo espalhado no chão, né? E a gente vê que em alguns lugares tem assim o tambor do lixo, né? Mas as pessoas ainda continuam jogando lixo no chão. A gente ali é uma situação muito, muito difícil de se ver, né, pra gente. Então, o que você acha que a população deveria fazer? Como se conscientizar, ensinar os alunos, né? Porque eu sei que vocês trabalham muito assim, questão de reciclagem, para fazer brinquedos, né, para eles usarem. Então, assim, é uma coisa muito bonita, desde já incentivar as pessoas a reciclar, porque elas vão crescer, né, e elas vão tomar isso como exemplo. Então, o que você acha? Medidas que poderiam ser tomadas pela população aurorense para melhorar essa situação? Primeiramente, eu estou feliz de revê-las, né? Praticamente, eu não vou dizer que eu estou tão velha, mas passaram por esta instituição, pelo Colégio Paroquial, Seu Menino Deus, e aonde cada rostinho nunca deixou de existir na minha mente e no meu coração. Estou muito feliz. Você perguntou o que é que eu acho. Essa questão eu acho um pouco complicada, porque a consciência é de cada ser humano, né? No meu caso, eu tenho que começar a me conscientizar dentro da minha casa, né? Às vezes, infelizmente, acontece da gente, um descuido, você chupa um picolé e às vezes esquece, joga no chão. Então, isso ali já começa a dar um exemplo dentro da minha própria casa. Então, imediatamente, a conscientização começa por mim. Quando você perguntou sobre a população de Aurora, sobre a cidade de Aurora, a gente percebe que, infelizmente, hoje, não vou dizer mundial não, porque tem muitos países que têm essa preocupação com o meio ambiente. Mas o que me deixa triste é que, às vezes, você está passando na rua e acontece de, às vezes, uma pessoa ir à sua frente, às vezes um papelzinho, amassa e joga no chão. E você vai querer fazer sua parte e você não é compreendida. Você é xingada, né? Mas, a minha grande conscientização sobre isso é cada um fazer sua parte. Agora, infelizmente, a Aurora, fico triste também, porque sou aurorense, né? Nasci, me criei, continuo aqui em Aurora. E tem muitas ruas que eu fico triste mesmo de ver muito lixo, né? E como você falou sobre a reciclagem, aqui, como vocês me conhecem, né? Sempre às vezes alguma coisinha que vocês estavam lanchando, eu dizia, traga para cá. Eu vou lavar e vou guardar e às vezes a gente reciclava, né? Justamente. Então, o que é que eu posso dizer para os aurorenses, para muitas outras pessoas que possam escutar? Que a gente se conscientizar mais a separação do lixo, né? Quando secou aquele detergente, qualquer produto, a gente tem que cuidar de separar todo no saquinho, amarrar e também esperar, como é que tem os dias, né, dos garis, né, passar na cidade, né, isso, e a gente coloca o nosso lixo. Mas, infelizmente, às vezes isso não funciona. E se você, às vezes, vai conscientizar alguém, tem gente que fica chateado e acaba você entrando em conflito. Essa é a minha posição. Muito obrigada, você arrasou. Foi um prazer. Não posso abraçar, amo vocês. E se precisar, estou aqui nesse mesmo lugarzinho. Então, pessoal, vocês que estão aí do outro lado da telinha, tenham essa conscientização. Tenham por vocês, criem dentro de vocês e espalhem para o mundo. Boa tarde e tenham um ótimo final de semana. Tchau e até a próxima.